De volta com o nosso programa, hoje estamos conversando sobre o trabalho do TRE e os preparativos para as eleições, viu? O preparo das urnas eletrônicas, tem aí questão de mesários também, vamos falar aqui. Então, você participa com a gente, pode mandar sua pergunta para o Márcio Oliveira. Temos o Twitter, também o nosso Instagram, e você pode mandar seu alô aí, sua mensagem ou sua opinião sobre qualquer assunto pelo nosso WhatsApp 88028979. Nesta quarta-feira, os candidatos concentram suas atividades de campanha em Natal. Vamos ver os compromissos de amanhã. Nesta quarta-feira, a candidata Cloriza Linhares, 7h30 da manhã, dá entrevista em rádio de Natal. 9h30 da manhã, visita encontro Pronta Entrega na Cidade da Esperança, em Natal. 2 da tarde, painel de exposição das propostas de campanha sabatina na sede dos auditores fiscais do RN, em Natal. O candidato Daniel Moraes, 11h45 da manhã, concede entrevista na InterTV. 3 da tarde, gravação de programa eleitoral. 6 da tarde, sabatina em rádio de Natal. O candidato Fábio Dantas, 2 da tarde, participa de recepção ao presidente Bolsonaro em Natal. 8 da noite, participa de encontros dos amigos de Daniel Santiago no Conjunto Pirangi, em Natal. A candidata Fátima Bezerra, 8h30 da manhã, faz encontro de candidatos com o Sinferne em Natal. 10 da manhã, reunião com o Cetrans em Natal. Meio-dia, recebe lideranças de Fernando Pedrosa, Bahia Formosa, Goianinha, Canguaretama, Natal, Caiçara do Rio do Vento e Macau, no comitê. Às 6h30 da noite, reunião com empresários em Natal. A candidata Rosália Fernandes, 9 horas, faz campanha junto aos trabalhadores da enfermagem em assembleia da categoria no Simpol, em Natal. 1 da tarde, grava entrevista para a emissora de TV em Natal. Os candidatos Bento Nazareno Neres, Rodrigo Vieira, Capitão Stevenson não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Aí, movimentação, lembrando, tá? Inclusive, entre os compromissos do candidato Fábio Dantas, a recepção ao presidente Jair Bolsonaro, que amanhã vai estar realmente aqui no Rio Grande do Norte, vai estar em Natal, vai fazer uma motociata, vai também fazer um comício, um discurso e deverá também participar ou acompanhar um encontro de mulheres lá na capital, em Natal, porque ele vai estar acompanhado aí da primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ela tem sido aí a aposta da campanha de Bolsonaro para tentar aumentar a popularidade e atrair os votos femininos que nesta eleição podem ser decisivos. A gente vê que nas pesquisas o eleitorado feminino não tem a maioria da intenção de voto para o presidente Jair Bolsonaro e a campanha agregou a primeira-dama aí nessa tentativa de trazer essas mulheres para o voto ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Carol, existe um esforço gigantesco da equipe de campanha do presidente Bolsonaro de melhorar seus números nas pesquisas no Nordeste. Aqui no Rio Grande do Norte, quando a gente puxa os levantamentos da TCM, que foram já realizados tanto no estado quanto em alguns municípios, fica muito aquém aí os resultados com relação ao do presidente Bolsonaro, inclusive com relação à avaliação de governo, que tem preocupado também quando pesquisas nacionais são apresentadas. E aí vem aqui para o Rio Grande do Norte, não só com o intuito de melhorar seus números para a presidência da República, mas para fortalecer as campanhas de seus aliados. Rogério Marinho, que concorre ao Senado, Fábio Dantas ao governo do Estado, além de outros aliados da Assembleia Legislativa e também Câmara Federal. Portanto, não é só a eleição de presidente da República que está em jogo, quando vem o presidente aqui ao Estado, mas também de outros que compõem aí o mesmo espectro político do presidente Bolsonaro. Fiquemos atentos aos discursos, às movimentações, para saber se vai sair novidades amanhã aqui no estado. Vamos continuar nossa conversa com o Márcio Oliveira, que é chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral do TRE, e falou no bloco anterior sobre agora a concentração nos preparativos para deixar tudo ok ali nos locais de votação, as urnas eletrônicas. Quando a gente fala de urna eletrônica, a gente lembra de toda a polêmica que vem sendo gerada em torno das urnas, Márcio. Mas existem duas regras este ano que podem movimentar diante dos ânimos alterados que a gente vem acompanhando
na pré-campanha e durante a campanha, que é a medida de deixar o telefone celular ali na mesa antes de ir para a urna e também de não entrar nos locais de votação armados. Mesmo as pessoas que possuem o porte de armas. O TRE está preparado para enfrentar resistência de eleitores que não concordam com essas medidas? Olha, Carol, a organização das eleições, ela se dá, obviamente, tentando cumprir todas as normas, né? Na verdade, há a expectativa de que isso possa gerar algum tipo de desavença nos locais de votação, mas o que a gente pode fazer? Primeiro, não tem como antecipar qualquer coisa que aconteça no dia de pleito. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque a nossa zona, que é a 34ª, é a zona que nós já tivemos até uma morte dentro de um local de votação nas eleições de 2014. Quer dizer, era um período em que não se tinha essas regras especificamente ditas e ocorre. Por quê? Porque a eleição ela é um evento de grandes proporções, né? O que é que a gente pode fazer? Primeiro, no que diz respeito aos celulares, é uma regra que já existia. Já havia previsão na lei das eleições da impossibilidade de ingressar no ambiente de votação, no caso a cabine, com qualquer tipo de material eletrônico. O que é que o TSE disse agora? É que se o eleitor identificado com um celular, ele não quiser deixar o celular, ele não vai poder entrar com ele no bolso ou desligado. Ele vai ter que deixar em algum local ou com alguém de sua confiança, sob pena de não ser liberado o seu voto. E aí vai ser interrompida a votação até que se resolva o imbróglio. Isso pode gerar algum tipo de atrapalho? Com certeza, não tenho dúvida disso. E nós temos preparado nossos mesários da melhor forma possível para agir, com cortesia, previamente, tentando evitar desde a hora que o eleitor chega na sessão, para que ele possa ser orientado de um lado a não criar tumulto e, se ele eventualmente quiser ir até a sessão, poder deixar lá sem atropelos. Mas assim, ciente de forma séria de que ele não vai entrar se for identificado pela equipe de votação. Foi identificado, ele insiste, a votação vai ser paralisada e vai se aguardar a chegada da autoridade, que seria o juiz eleitoral ou alguém a mando dele, para poder tomar uma decisão quanto àquilo. Nós sabemos, por exemplo, que é um crime de natureza eleitoral você perturbar a ordem da sessão eleitoral, está lá previsto, né? Então, a depender da situação que for criada no local de votação, é possível até essa pessoa ser detida, conduzida até a autoridade policial judiciária para ser lavrado um TCO, uma notícia crime, vamos dizer assim, um inquérito, se for o caso, né? No que diz respeito ao porte de armas, na verdade, uma inovação do TSE no seguinte aspecto: há a previsão de que a força policial ela não pode ficar a menos de 100 metros do local de votação. Isso é uma previsão do Código Eleitoral de 1965. Para você ter uma ideia como é uma norma antiga. O que o TSE fez? Ele passou a entender, colocou na resolução que os civis ou as pessoas que não estão em serviço não terão direito a esse porte de arma no local de votação e vão se assemelhar a essa regra. Terão que permanecer a 100 metros de distância do local, certo? Nós sabemos que tem tido aí um aumento, né, na venda de armas no Brasil, mas assim, a ideia é fazer a divulgação de modo que nós tenhamos, ao mínimo, discussões quanto a isso. Por quê? Os policiais, né, a força de segurança que estiver em serviço, ela não está impedida de ir votar portando sua arma. Aqueles policiais que vão estar prestando serviço no dia do pleito, na véspera do pleito, qualquer outro profissional que esteja prestando serviço e que necessite o porte de arma, não há vedação quanto a isso. A vedação é quanto às pessoas que não têm um serviço que haja necessidade efetiva de arma, ou os profissionais da área de segurança pública que não estão em serviço naquele dia, certo? Como vai ser feito? Realmente aí é uma questão que para nós é novidade, é uma das novidades dessa eleição.
Como é que vai ser essa abordagem? Não é uma questão fácil de você resolver, não é uma questão fácil de equacionar, né? O que a gente pede? Que as pessoas que têm porte de arma garantido por lei, às vezes por uma norma administrativa, se puder colaborar com o processo eleitoral nesse sentido, entendeu? De evitar transportá-la até o local de votação e se transportar, que evitar de adentrar no local de votação com isso, né? Nós também estamos preparando o mesário para trabalhar isso da melhor forma possível, até porque a questão, quando envolve arma, é bem mais complexa do que a que envolve o celular. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter muito mais questões relacionadas a celulares, mas qualquer um incidente que envolver uma arma, ele é bem mais complexo de lidar do que o outro. Entendeu? O que a gente pode fazer é dizer que a Justiça Eleitoral ela vai estar monitorando essas questões e está preparada para fazer cumprir a legislação quando necessário. Márcio, com relação à apuração dos votos, em 2020 a gente teve uma situação que demorou, para a gente que estava na cobertura principalmente, muito tempo, foi praticamente uma eternidade a divulgação, a totalização dos votos. O que tem de diferente para este ano com relação à dinâmica desta divulgação? Em 2020, o TSE alterou a forma como a apuração se dava. Até 2018, cada tribunal fazia a apuração de seus votos de forma local. Em 2020, o tribunal decidiu que todos esses dados seriam enviados ao tribunal e lá seria feita a compilação de tudo e divulgado. O que aconteceu? Os servidores do TSE não suportaram, no primeiro momento, o volume de dados. Os computadores. Isso. E aí esse volume de dados foi atrasando. Ele entra numa fila, né? Quem mexe com computação sabe que quando você tem um volume de dados, você começa a atrasar porque você tem uma fila. Vai entrar, vão ser processados, vão ser divulgados. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem feito vários testes, inclusive nós participamos de vários deles, para poder equacionar esse fluxo de dados, de modo a essa infraestrutura ser suficiente para receber e processar à medida que eles vão chegando. Obviamente que não é fácil você processar dados que vão chegando de 5.570 municípios, mais ou menos, que o Brasil tem, né? O fluxo de dados é imenso, a partir das 17 horas. Uma outra questão, Vanup, que é interessante, que a eleição municipal ela é diferente da estadual no seguinte aspecto. A eleição estadual ela demora mais, porque você tem 5 votos ou 6 votos. Então, a finalização das sessões ela ocorre de forma cadenciada. Na eleição municipal, 5 horas praticamente encerra tudo e chegam todos os dados de uma vez só. Então, há uma diferença nesse aspecto. Mas, assim, o que eu posso dizer que o Tribunal Superior se preparou bem melhor, entendeu? Está com a infraestrutura adequada para receber isso e não haver essa demora. Vocês sabem que esse ano houve uma diferença com relação à mudança do horário, porque todo vai ser no horário de Brasília. Até 2018 só poderia começar a divulgar o resultado da eleição presidencial depois de terminar essa eleição no Acre, que era o nosso local com um delay maior. Esse ano não, todo mundo vai funcionar no mesmo horário. Márcio, como é que vai funcionar essa disponibilização dos boletins de urna em tempo real na internet? À medida que os dados forem chegando e sendo, né? O que acontece? A essa altura, as instituições elas podem se credenciar, inclusive, para ser um distribuidor desses dados, né? O TSE ele disponibiliza um sistema informatizado, um serviço para que cada instituição que queira se cadastrar como divulgador possa receber esses dados à medida que o TSE vá compilando, né? É preciso entender assim, que nós temos, primeiro, a apuração, Carol, dos votos, ela ocorre lá na sessão eleitoral. Na hora que termina a votação, o mesário apura e entrega um boletim de urna, certo? O que a gente faz aqui é pegar esses dados e inserir no sistema informatizado para ser enviado ao TSE. Então, nós fazemos o que chamamos de apuração e o TSE totaliza tudo e começa a divulgar esses resultados. Então, à medida que o TSE vai recebendo, ele vai distribuindo para esses canais inteiros e aí a comunidade recebe essa informação. A gente tem aqui 2 perguntas sobre mesários. Vamos por partes. A gente tem o Raimundo Oliveira dizendo que, perguntando como está sendo a convocação dos mesários. Eu trabalho e ainda não recebi a carta de convocado.
Olha, Raimundo, a gente está evoluindo para fazer pelos meios digitais. A maior parte das comunicações esse ano foi feita por meio de aplicativos de mensagem ou por e-mail. Hoje, a essa altura, praticamente, quem era para ser convocado já foi, tá certo? Tanto é que nós já estamos fazendo treinamentos desses mesários nomeados. Agora sim, Mossoró é um volume de cerca de 2.400 mesários, Carol, para você ter ideia. São 2.400 pessoas que funcionam nas duas zonas. Então, alguma situação pontual pode ter ocorrido. O ideal, Raimundo, é você entrar em contato com o cartório eleitoral referente à sua zona e tomar a informação que você precisa, se foi nomeado ou não. A gente tem aqui a pergunta da Ligiane Daiane. Ela diz: se uma pessoa foi chamada para trabalhar na eleição e não pode ir, tem algum problema? Olha, Ligiane, o ideal é você fazer um requerimento e pedir a dispensa, né? Porque, assim, a convocação, ela é legal, é uma das situações em que você é obrigado a comparecer a um órgão público e a prestar serviço obrigatório. Então, se você é nomeado, não pediu dispensa, deixou de comparecer no dia, você tem 30 dias para fazer essa justificativa por meio formal. E aí vai ficar a cargo do juiz eleitoral de sua zona decidir se o seu motivo é justo. Mas você já pode fazer esse pedido de dispensa agora, se o seu motivo for justo. Então, a minha recomendação, se você não pode, peça um requerimento, encaminhe ao juiz eleitoral, junte os documentos dizendo os motivos, e aí o juiz eleitoral pode lhe dispensar ou não. Márcio Oliveira, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O nome do cargo é grande mesmo. Muito obrigada, Márcio, pelos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Fica ao dispor, Carol. Sempre precisar, estamos por aqui. Seja sempre bem-vindo, Márcio. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra aqui em mais uma entrevista da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Amanhã, o nosso entrevistado é o senador, aliás, é o candidato Capitão Stevenson. Boa noite e até lá.